Eu gosto muito de falar sobre rotina. Eu acho que, dentre os assuntos que eu mais gosto de conversar a respeito, rotina tá ali no top 3, digamos, junto com criatividade e também nostalgia. Esses são temas que eu gosto bastante. Inclusive, vão ser temas de vídeos aqui para essa série. Se você tá vindo do futuro, dá uma checada aí no meu perfil para ver se já não saíram, porque são realmente assuntos que eu gosto muito de pesquisar sobre, conversar com meus amigos a respeito. E hoje o tema é exatamente sobre rotina, e eu gosto muito desse assunto porque a rotina, ela é algo que está bastante presente na minha vida. Assim, eu falo com conhecimento de causa, principalmente durante e depois da pandemia, que eu acho que, como a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, era inevitável que o mínimo de rotina fosse estabelecida, exatamente porque não tinha muitas opções do que fazer, não tinha outras distrações, o mundo para fora da porta de casa praticamente não existia, estava parado. Então, alguma coisa tinha que se auto-organizar ali dentro, né? E eu acho que eu identifico como a pandemia, assim, um momento em que eu apliquei de forma mais efetiva hábitos e rotinas na minha vida. Por mais que sempre tudo tenha acontecido através de fases, ou seja, existem fases que eu consigo identificar em que eu estava mais focado do que em outras fases. Para além disso, das fases no geral, existem coisas dentro dessa rotina em que eu estava mais focado do que em outras coisas. Por exemplo, academia. Em algum momento da minha vida em que eu sentia que eu tinha uma rotina muito bem estabelecida em alguns outros assuntos, essa questão da academia não estava muito presente. Em outros momentos em que eu estava muito mais focado em academia, atividade física, alguns outros pontos eu não estava lá seguindo tanto assim a risca. Então, quando eu falo que é por conhecimento de causa que a rotina está bastante presente na minha vida, eu também entendo que isso é consequência de algo que não é tão legal assim a respeito da minha personalidade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu acho que o meu próprio corpo, o meu próprio cérebro, não sei, entende que estabelecer uma rotina, ter hábitos ali em que eu vou saber o que vai acontecer no meu dia, funciona como se fosse um mecanismo, um porto seguro que acalma essa minha ansiedade. E eu acho que para muitas pessoas deve funcionar assim também. Só que a ideia que eu tive para fazer esse vídeo aqui, ela não necessariamente partiu da gente conversar a respeito dos pontos positivos de se ter uma rotina, porque eu acho que isso já é consenso, isso todo mundo já sabe. Inclusive vão ter vários vídeos aí na internet falando bem melhor do que eu de como construir hábitos melhores, como organizar melhor uma rotina. Enfim, o foco do vídeo não é esse. Uma coisa que pouco se fala e que é justamente uma das coisas que sempre esteve na minha cabeça, pode parecer um pouco polêmico e assim, a princípio assustador, mas é que às vezes a rotina ela pode se caracterizar como algo negativo, a depender do grau de intensidade que essa rotina se coloca no dia a dia de uma pessoa. Mas antes de eu colocar exatamente o que eu penso a respeito, eu queria falar um pouco sobre qual é a minha relação com a rotina hoje em dia. Eu sempre me considerei uma pessoa assim muito organizada na vida, muito, desde criança, fazendo trabalho escolar, em casa, até mesmo durante a época de ensino médio, faculdade, em que a gente atravessa a fase da adolescência. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito organizada. De certa forma, na vida adulta, favoreceu um pouco mais para que eu entendesse que estabelecer uma rotina seria algo que faria parte da minha vida definitivamente. Como eu falei, na época da pandemia, eu acho que foi uma virada de chave, que ali houve um desenho de rotina, embora tenha sido uma rotina, assim, compulsória, fruto do isolamento social, da quarentena, mas que ela aconteceu de modo mais latente, digamos. Quando eu saí do Brasil e vim morar fora, a rotina ela se colocou como um alicerce para que eu conseguisse manter minimamente a minha saúde física e mental. Para além de todos os outros benefícios, a rotina ela se encaixou perfeitamente assim no meu dia a dia, a partir de determinado ponto em que a gente ficou com a vida um pouco mais estabilizada aqui com relação a horários de trabalho, de estudo, e eu tenho certeza que isso impactou e vem impactando, né, diretamente no meu emocional, na forma como eu lido com as questões do dia a dia, na ansiedade, na produtividade no trabalho, embora eu não goste muito desse termo, né, produtividade no trabalho, mas só para dar um exemplo. É claro que para todas essas questões existem outros fatores que influenciam, mas com certeza a rotina é um dos mais importantes. Existem questões internas, questões externas, mas eu acho que a rotina é um dos mais importantes. Hoje eu considero que eu
eu tenho sim uma rotina bem desenhada, assim, na medida do possível, durante a semana, mais do que durante o final de semana. Uma rotina com alguns níveis de permissibilidades, digamos assim. Permite exatamente algumas fugidinhas ali no meio da semana para comer fora de casa ou pular um dia de fazer a skincare, por exemplo, que foi uma das metas que eu tinha colocado para mim esse ano, né, de cuidar mais da pele, enfim. Só que foi a partir de um ponto de olhar exatamente para a forma como eu reagia quando eu não conseguia cumprir as minhas atividades, que eu comecei a pensar no assunto que trata esse vídeo de agora. Algum tempo atrás, quando, por exemplo, eu não conseguia atingir aquilo que eu tinha planejado para a semana, no começo da semana, no sentido de atividade física ou da minha alimentação, por exemplo, quando eu não conseguia atingir esses níveis que eu mesmo me colocava, eu ficava muito estressado, ficava frustrado por não ter atingido aquilo, eu ficava com o pensamento de que tudo que eu tinha feito até aquele ponto tinha sido em vão, quase como se fosse um efeito rebote, assim, tipo uma rebordose, um gosto amargo, estranho, depois de não ter atingido aqueles níveis que eu tinha planejado para mim. E isso acontecia geralmente quando eu tava em fases, né, como eu falei lá no começo, de fases em que eu tava assim, seguindo muito à risca essa rotina. Era como se eu tivesse assim, tipo, tão bitolado seguindo algo que aparentemente, teoricamente, era para ser saudável, né? Que é seguir uma rotina, ter hábitos legais e tal. E eu tava fazendo tudo certinho pro meu próprio bem, que qualquer movimento fora daquilo me causava um grande estresse, um grande arrependimento até. Foi aí que eu fui começando a pensar assim, poxa, se a rotina é pra ser algo prazeroso, é pra ser algo bom, por que que quando eu deixo de seguir determinado ponto dela, eu me sinto tão mal? Será que, tipo, essa era mesmo a consequência normal disso? E aí, durante essas várias vezes, né, que eu refletia sobre esse assunto, sobre esse tópico em que eu vivenciava isso, me vinha à cabeça uma cena específica de um filme, uma animação, na verdade, em filme, a animação do Pequeno Príncipe. Tem uma cena nesse filme que desde que eu assisti ele nunca saiu da minha cabeça, tanto é que ela sempre voltava nessas situações, né, que é uma cena que tá lá a mãe com a garotinha, e aí a mãe tá explicando pra a garotinha a nova rotina, né, a filha dela, a nova rotina que ela vai ter, e aí ela mostra para essa garotinha um quadro numa parede, um quadro com toda a rotina que essa garotinha deveria ter, né? Tudo planejado, tudo bem direitinho, hora por hora. E aí a menininha fica olhando para esse quadro assim, assustada com tanta coisa, com tudo regrado, e a mãe querendo, né, mostrar que tudo aquilo ali deveria ser feito naqueles horários, naqueles dias, tudo bem certinho e tal. Porque o filme todo ele vai se desenrolar, uma das coisas é a questão exatamente dos imprevistos da vida, né? Que fogem desse planejamento todo. E aí, no ano passado, eu resolvi ler um livro eu até trouxe ele aqui. Esse livro aqui, ó. Hábitos Atômicos. É um livro bem famoso, foi um best-seller, ele é até hoje um dos livros mais vendidos, ele é bem conhecido. Esse livro é desse autor, James Clear, ele é bem legal, tá? Fácil de ler, tem assim realmente dicas práticas de como construir hábitos melhores, que esse é o propósito do livro. E o que é mais legal nele é que ao longo do livro, a cada término de capítulo ou de parte, ele vai construindo uma tabelinha, cujo intuito é mostrar quais são as 4 principais dicas para construir hábitos melhores. Só que aí ele coloca também em paralelo uma tabelinha que é o oposto disso, como quebrar um hábito. E é interessante ver esse contraste porque conforme ele dá o exemplo de um lado, ele dá o exemplo do outro lado e através de uma analogia oposta é mais fácil de entender o que ele está querendo dizer. Por exemplo, as 4 principais dicas para se construir um hábito saudável ou um hábito bom são: faça ser óbvio, faça ser atrativo, faça ser fácil e faça ser satisfatório. Como assim? Na primeira dica do faça ser óbvio, por exemplo, vamos supor que você queira construir um hábito de ler mais. Então, para se encaixar dentro dessa dica de faça ser óbvio, tente dispor pela sua casa ou por um cômodo que você passa mais tempo, no seu escritório, não sei, tente colocar livros expostos para que fiquem fáceis ao seu acesso, para que você consiga pelo menos estar ali no seu campo de visão. Então, faça ser óbvio é nesse sentido. E aí, ao passo que ele dá esse exemplo, no outro lado, em que ele coloca como quebrar um hábito, o oposto do faça ser óbvio seria, para fazer analogia, exatamente um faça ser
ser invisível. Por exemplo, quero quebrar o meu hábito de comer chocolate todo dia depois do almoço. Então, uma dica poderia ser: tire todos os chocolates da sua casa, tire os chocolates da geladeira, jogue tudo fora. Que aí nem é somente uma questão de faça ser invisível. Isso aí você tá entrando numa outra dica dele, que faça isso ser inacessível, que no caso, faça isso ser dificultoso, pelo menos, né? Que você aumenta a quantidade de passos a serem feitos entre você e o mau hábito. Que aí você teria que, não sei, sair da sua casa para ir comprar um chocolate, enfim. Só para ficar nesses exemplos. Então, esse livro é bem legal, mas tudo isso eu falei para dizer que quando eu tava lendo esse livro, eu tava com uma expectativa enorme de encontrar em algum momento dele um capítulo, alguma parte, alguma menção, alguma coisa que falasse exatamente sobre essa questão de quando um hábito ou quando uma rotina se torna tóxica, quando que isso pode ser danoso e, no caso, o que fazer ou como lidar com isso. E para minha surpresa, infelizmente não tem nada aqui que trate a respeito disso. Foi aí então que, após ler o livro, que apesar de ser bom e tal, como eu já falei, além de eu ter que ficar com os meus próprios pensamentos, eu fui pesquisar um pouco mais a respeito. E aí, pesquisando assim no YouTube, você assim não acha muito diretamente, especificamente sobre esse lado negativo do hábito. Você encontra uma coisa ou outra, sim, pesquisando em alguns vídeos e tal, mas pesquisando em artigos e em estudos é mais fácil você encontrar pessoas que já abordaram sobre o assunto. E aí, o que é que dizem então alguns artigos e estudos que eu fui lá buscar a respeito? Eu vou deixar todos os links aqui. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. E se você tá ouvindo pelo Spotify, tem o link do meu canal do YouTube no meu perfil do Spotify. Então é só clicar lá que você já vem pra cá pro YouTube. E olha aqui, tem um primeiro que sugere que, abre aspas, né? Rigidez excessiva gera inflexibilidade mental e bloqueio da criatividade. Fecha aspas. Ou seja, são algumas pesquisas que indicam que uma rotina, entre aspas, perfeita e inflexível pode exatamente levar a tipo como se fosse uma rigidez cognitiva, algo que não permita que você saia daquele estado. E quando você o faz, isso causa frustração, causa ansiedade, causa estresse, causa culpa, arrependimento, tudo aquilo que eu mencionei anteriormente. É como se fosse tipo uma dificuldade à adaptação que a nossa mente cria, justamente porque ela está muito padronizada a estar naquele estado já durante muito tempo. E o que é que isso causa, né? Bloqueia novas formas de pensar, bloqueia até mesmo um pensamento criativo. Tem aí um outro artigo da Biomed, abre aspas, né? Rotinas interrompidas ou extremamente rígidas estão associadas a sintomas de ansiedade e depressão. Fecha aspas. Esse aqui é interessante porque quando você adota mudanças ou rupturas nesses padrões que já estão muito estabelecidos e estabelecidos há muito tempo, isso pode elevar os níveis de sofrimento mental, pode causar ansiedade, pode causar uma autocobrança, pressão, menos capacidade de lidar com situações imprevistas, né? Menos jogo de cintura para imprevistos. Tem um outro aqui, olha só, da PMC, abre aspas, o excesso de hábitos pode virar comportamento compulsivo ou viciado, fecha aspas. Aí esse aqui é interessante que ele diz que é como se tivesse uma curva em U invertida. É como se fosse tipo assim, você com o hábito, a rotina e tal, vai elevando, né, o nível de performance, ou o nível de satisfação, ou o nível do que essa rotina tá fazendo bem para você, vai elevando, mas existe um ponto lá em cima que a partir desse ponto começa a decair novamente. É o que ele chama de ponto ideal, né? Que é quando os hábitos saudáveis viram prejudiciais, quando ultrapassam esse ponto ideal e se tornam automáticos, obsessivos ou compulsivos. Olhem só as palavras que estão aparecendo aqui, né? E aí, por último, tem um da Financial Times que é dizendo o seguinte, abre aspas, o excesso de controle e de disciplina, mesmo com rotina saudável, pode levar ao vazio existencial. Fecha aspas. Esse aqui pesou o clima, né? E aqui, o que é que ele aborda, né? Ele fala que uma pessoa viver anos e anos vivendo meticulosamente dentro de rotinas, essas pessoas, elas podem se sentir, às vezes, entediadas, às vezes estagnadas e até mesmo, às vezes,
emocionalmente presas, um sentimento de prisão mesmo cumprindo tudo aparentemente bem. Veja, como é doido isso, tipo, você tá fazendo uma coisa a princípio saudável, a gente não tá falando sobre hábitos prejudiciais à saúde, a gente tá falando de rotinas que são aparentemente boas. Então achei bem interessante esses 4 textos, eu vou deixar eles aqui. E aí, o que é que eu acho disso tudo, então? Eu não tô aqui pra dizer que rotina é algo ruim, não, tá? Muito pelo contrário, tipo, a rotina é algo bom, é algo positivo. O ponto desse vídeo não é esse. O ponto é que a gente pode prestar um pouco mais atenção, se esse for o seu caso, quando isso chega a um ponto de que não é mais saudável, né? O que eu acho que pode ser um caminho legal. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião, mas o que foi que eu resolvi entender melhor? Primeiro eu pensava, ok, ter rotina é perfeito, é maravilhoso, é algo bom, mas também permitir certo grau de liberdade tem a sua importância, ou seja, que talvez a gente não necessariamente seja obrigado a estabelecer um modo de vida rígido com base em hábitos saudáveis, em rotinas saudáveis, num dia a dia que seja perfeito, que não permite em hipótese alguma, ou que não preveja em hipótese alguma, um momento que aquilo não será seguido. Eu acho que pelo menos a gente deixar em aberto ou prever ativamente que vai acontecer, não necessariamente vai prejudicar tudo, não necessariamente vai colocar um pensamento contrário na rota que você está seguindo em direção àquela rotina, mas vai deixar ali em aberto que caso aconteça, não vai ser o fim do mundo. E vejam o que eu acabei de dizer, porque eu acho que eu vou me contradizer um pouco agora, mas é porque eu realmente não sei, tá? Eu realmente não sei, gostaria muito de ouvir o que vocês acham sobre isso. Mas eu falei, exatamente uns instantes atrás, rotina é maravilhoso, mas o legal da vida é permitir certo grau de liberdade, certo? Eu falei isso. Só que eu realmente não sei se ao invés da ideia de que o legal da vida é permitir certo grau de liberdade, se ao invés dessa ideia eu prefira mais a ideia oposta de que o legal da vida é permitir certo grau de rotina. Tem uma diferença aí, percebeu? Quando eu digo primeiramente que o legal da vida é permitir certo grau de liberdade, eu tô meio que dizendo que a minha base é a rotina, concorda? É o hábito. E dentro disso, eu dou a permissão para que o não planejado possa entrar. Já quando eu penso que o legal da vida é permitir certo grau de rotina, aí o jogo muda. Aí é como se a liberdade fosse a protagonista da minha vida, que o meu estado natural de pensamento fosse exatamente entender que as coisas acontecem de modo orgânico, de modo não restrito, e que eu aplico sobre essa realidade o grau de rotina que eu quero. Faz algum sentido isso? Porque eu acho que quando eu comecei a pensar dessa forma, eu tirei um pouco o peso, né? Tipo, não é que, eu tô totalmente resolvido com isso. Não, às vezes eu me sinto mal porque eu não vou pra academia em algum dia, porque eu não consigo seguir a minha dieta num determinado dia. Tipo, isso acontece. Mas eu acho que quando eu comecei a pensar um pouco dessa maneira, tirou um pouco o peso, sabe? Então, não sei se isso servir como dica, seria uma dica que eu daria. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, que eu vou ficar muito feliz de ler o seu relato sobre. E é isso, tranquilinho? Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.